tivemos ontem a informação por parte da assessoria de imprensa, né, relações públicas lá dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Ciretã, sobre as dicas de prevenção e proteção por essa situação climática, né, que estamos vivendo no Brasil, e é claro que isso também impacta aqui em nosso Tupã-Ciretã. Aliás, nós colocamos ontem no site, inclusive, um alerta para você não visualizar o chamado sol vermelho, que dá a sensação de que é tudo tranquilo, suave, né? Mas isso é prejudicial. E tem várias coisas que você precisa ter cuidado. E os bombeiros voluntários divulgaram um informe, que inclusive está na tela aí de quem está nos acompanhando, né? Com detalhes sobre isso, orientando sobre isso. Mas eu falei demais e já está na hora do intervalo. Vou ter que fazer um intervalo comercial e, na sequência, Luiz Afonso já está aqui junto conosco, já está aqui nos acompanhando, vai nos dar um pouco mais de informações, mais detalhes em nome da BVT. No caso do Tupã-Ciretã, a BVT divulgou um informe, está na tela aí para vocês aí o informe que eles nos divulgaram ontem, dizendo o seguinte: Bombeiros Voluntários de Tupã-Ciretã, informe. A camada da troposfera em nossa cidade está com índice de fumaça advinda de queimadas de outras regiões do Brasil, e, nesse sentido, os bombeiros voluntários emitem algumas considerações de prevenção. Sendo necessário o uso de oxigênio, busque apoio do sistema de saúde na municipalidade ou até mesmo do serviço hospitalar. Quando praticar esporte, mantenha uma hidratação frequente. Para reduzir a inserção de partículas no sistema respiratório, use máscara cirúrgica. Instale um umidificador de ar, melhora a qualidade do ar. São algumas dicas, né, que, genericamente, os bombeiros voluntários divulgaram e disponibilizaram para os órgãos de comunicação, para as pessoas acompanharem. É evidente que nas plataformas também dos próprios bombeiros voluntários está lá essa informação. Mas a gente convidou o Luiz Afonso Costa, que é bombeiro voluntário, é o responsável pelas relações públicas, né, o porta-voz lá dos bombeiros voluntários, além de motorista, de bombeiro também. Ele é ativa da equipe Alfa, né? A tua equipe Alfa? Alfa? É a Beta ainda, a outra. O Luiz Afonso é da equipe Alfa. Está a nosso convite aqui para a gente ampliar um pouco essa informação. Claro que hoje um pouco mais ameno essas questões, né? A chuva que veio, ela certamente vai melhorar a nossa condição, especialmente da poluição do ar, né? Mas não se sabe o dia de amanhã e essa chuva não vai atingir aquelas regiões que estão com os incêndios, que estão provocando essas fumaças aí, ela não chega até lá. Então, certamente, a fumaça vai continuar a nos chegar, é o ciclo normal dela pela atmosfera. E a gente convidou o Luiz Afonso para ampliarmos um pouco mais essa informação, trazemos mais detalhes com relação a isso, né? Começando, Luiz Afonso, o que motivou os bombeiros voluntários a realizar esse informe e onde você se baseou para trazer essas sugestões, essas orientações aí para as pessoas praticarem? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos sempre voluntários e à nossa comunidade. A gente se preocupa também não só com as condições do dia normal da nossa atividade, dos combates que a gente tem que fazer, das atividades, mas também da prevenção. A prevenção, seja ela em épocas que a gente precise falar sobre a questão das queimadas. Não é o nosso caso aqui, mas a gente tem alguns períodos que às vezes acontece, ou a inserção de trabalho com relação às atividades residenciais também, que há necessidade. Então a gente se preocupa e procura também da nossa parte fazer o alerta das prevenções. E nesse caso específico que a gente está vivendo e a gente está sentindo, ontem mesmo foi um dia que eu mesmo senti a questão da respiração e alteração também da questão de voz. Das camadas todas, Miguel, que nós temos aí, das 5 camadas atmosféricas aí, a nossa primeira camada é a que concentra toda a nossa vida, né? As coisas do bem e as coisas do mal também que possam acontecer, né? E ela, na sua estrutura, tem de 0 a 12, 13, 15 quilômetros de extensão. Se fosse a nível terrestre, em extensão, por exemplo, ia até o Capão Ralo ali, depois da Coxilha Bonita ali, a extensão dessa cobertura da camada troposfera, né? Então, desse limite aí. E nessa camada está concentrado toda
as coisas da nossa vida, tá? As nuvens, tá? A questão de chuva, tá? A questão da poluição, tá tudo concentrado, né, nesse espaço existente nessa camada de atmosfera. E aí tem a questão da umidade também, a questão dos movimentos da água doce, da água salgada, tudo acontece e não passa desse limite. Passando desse limite, outras estruturas da atmosfera que nós não vamos falar agora. Então a nossa preocupação é isso, a gente buscou as informações aí junto aos órgãos de saúde para fazer um pequeno condensado para passar para o nosso ouvinte, para a nossa comunidade, até como forma de ajudá-los a se prevenir aí. Que nem, por exemplo, às vezes acontece de algumas queimadas dentro da cidade no período da meia-tarde para o final e a pressão atmosférica deixa mantida essa fumaça que às vezes acontece dentro e as pessoas que têm problema pulmonar, aí, as pessoas de mais idade e as crianças sofrem muito. Então esse é um pequeno exemplo, mas o que está acontecendo agora é geral. Envolve o meio urbano e envolve também o meio rural. Nós temos as atividades rurais. Quando a gente fala assim, a prática dos esportes que a pessoa até que use e se hidratar maior, a gente não pode esquecer do trabalhador, né? Aquele trabalhador urbano e o trabalhador rural também lá que tem que ter a sua água, tem que se hidratar com frequência também, porque essa questão que nós estamos vivendo agora da atmosfera com a fumaça é todos. Então todos têm que se precaver nesse sentido também. Se houver alguma coisa extrema com relação à respiração, que a população procure os meios, né? Principalmente as pessoas, os dois níveis, né? Os de mais idade e as crianças. Né? Claro que a gente com a nossa idade e as outras idades também podem sofrer, mas que busque um apoio também com precaução, se estiver se sentindo mal. Ontem a gente vem notando que cada dia aumentou um pouquinho, mas evidentemente está aumentando as áreas queimadas e a fumaça vai aumentando também. E esse deslocamento de ar propicia que a gente oscila também um pouco mais, um pouco menos. Hoje a gente está comentando, né, vai baixar um pouquinho, que essa, vamos dizer assim, não é uma chuva grande, uma chuvinha está ajustando um pouquinho. Mas igual a gente não sabe o que vai acontecer amanhã depois. Como tu disseste antes, as regiões estão queimando. Então está gerando fumaça e outras partes de outros países também. A questão, se a pessoa achar, use máscara para se proteger, para diminuir a inserção de particularidade no nosso corpo, porque o nosso para-choque interno é o pulmão, né? Então, se tiver a pessoa com algum problema pulmonar, já desalinha um pouquinho mais, né? Então, use a máscara. Muitos até têm máscaras em casa, porque nós tivemos aquele período maluco lá. Que diga-se de passagem, esses 2 últimos anos a gente tem oscilado na nossa camada da troposfera aqui um terror, ou é de uma coisa ou é de outra, né? Sim. Então, mas pelo menos para a gente se proteger e poder viver um pouco melhor. Tem a questão do umidificador de ar. As pessoas quiserem adquirem hoje. Tem um umidificador que vai de R$60 até R$1.000, um pouco mais. Tem bem acessível. Tem, exato. Mas se a pessoa quiser fazer algumas medidas também de ter essa umidificação em casa, uma pessoa que não tenha condições, e daí vale para todos daí. Mas tem medidas que pode fazer. Que cita aí, Afonso? Por exemplo, a pessoa pode deixar no quarto, por exemplo, que na parte noturna pode deixar 1 ou 2 toalhas molhadas lá, que daí ela libera... ela vai evaporando. Exato, vai evaporando também. Tem uma outra coisa que pode fazer, muitos têm fogão a lenha ainda, né? Então pode colocar uma panela lá com água, lá, uma panela, uma bacia, num canto do fogão e ele vai evaporando, liberando lá e vai umidificando o ar. Também ventilador de teto, procure não usar tanto ar-condicionado, né, por causa da captura do ar e joga para dentro e faz todo aquele trabalho. Então use mais, se for necessário, o ventilador de teto, aqueles que tiver, ou o ventilador de pé também. Use o aspirador para limpar o pó, para não fazer tanto movimento, né, manter a casa limpa também, mais frequente, também ajuda a fazer isso aí também. Pode separar alguns baldes com água em alguns pontos da casa, da residência, da empresa, lá para umidificar o ar.
Então são algumas dicas aí que podem também as pessoas usufruírem disso sem ter que comprar um equipamento imediatamente. Uhum. Essas dicas você pode fazer hoje mesmo, amanhã. Sim, em casa. Em casa, não tem problema Em nenhum, casa, né? Tranquilo. Lembrando que o umidificador de ar, quando você adquire e coloca no quarto, não coloca o umidificar entre 2 a 3 horas, no máximo 4 horas, depois desligue. Porque ele pode, no fim, ficar muito úmido um quarto e gerar ácaros e outros itens lá que prejudica a pessoa também. Uhum. Então, são algumas dicas que a gente deixa aí em favor das pessoas da nossa comunidade, dos nossos ouvintes aí. Você comentou, né, do que aqui fora do ar nós estávamos comentando que felizmente nós temos tido um bom nível de chuvas, né, nos últimos dias aí, nos últimos meses, e que diminui o risco de incêndio. Sempre que há um risco de incêndio, especialmente no campo também, que isso pode acontecer, no perímetro urbano também. Mas nós não estamos aqui numa área de alerta para incêndio, tipo a região central e a região norte, né? Não. Claro que, por exemplo, tem regiões úmidas, que é o capim seca. E poderá uma fagulha, alguma coisa, mas não tem acontecido, não está acontecendo, até porque a gente tem o índice pluviométrico nosso atual agora está razoável, até melhorou bastante, não recuperou tanto a questão hídrica profunda, como a gente teve um desgaste hídrico muito grande no passado aí, e não recuperou ainda. Mas está um índice normal, mas poderá, por exemplo, vai trocando de estação, vai mudando, o capim vai morrendo, vai vir outro tipo de capim e vai oscilando e fica naquelas massas, naquele conjunto de massas grandes em áreas úmidas ou não de vegetação. Nós temos agora o período das plantas de inverno aí, que estão finalizando, né? Vai secando a aveia, o trigo vai sendo colhido, a canola vai sendo retirada, outros itens, fica naquela massa disponível para a agricultura, para fazer o seu trabalho de plantio direto logo adiante lá. Poderá acontecer, mas não tem acontecido. Mas depois a gente sempre dá as dicas ao produtor que se prepare lá para poder, quando tiver uma situação dessa, não saber como é que vai se guiar lá. E sim, ele tem umas medidas que ele pode fazer. Muito bem. Bom, os principais alertas se necessário, o uso de oxigênio, busca apoio do sistema de saúde, Isso. Seja o posto de saúde, seja a unidade hospitalar, enfim. Ao praticar esporte, mantenha uma hidratação frequente, reduzir a inserção de partículas no sistema respiratório usando máscara cirúrgica, caso você precise caminhar nos dias que está muito, numa área externa, no dia que está muito ali, é bom usar, e ter uma umidificar o ar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, na sua residência, enfim, onde você está ali parado. Nesses dias que está muita fumaça, de repente até nem é bom abrir muito as janelas para que circule o ar melhor, evitar um pouco, né? Que o ar está mais aclimatado dentro, tá mais limpo dentro da residência, né? Então mantenha um equilíbrio. Nós temos um certo privilégio que a gente normalmente, quase que todos os dias, a gente para, digamos assim, para oxigenar a casa, né, para deixá-la mais confortável, a gente abre as janelas porque o nosso clima, o nosso ar é muito bom, muito puro, sim, né? Sim. Mas nesse momento não é o adequado. A gente está mais de 460 metros acima do nível do mar. A gente tem uma boa arborização na cidade, então isso nos ajuda também a manter um microclima, né? Então isso é bom. Muito bem. Bom, isto posto, o Luiz Afonso nos trouxe essas informações, ampliando esse informe que os bombeiros voluntários estão divulgando no intuito de alertá-lo, de auxiliá-lo, né? E você pode até estar pensando, está chovendo, está resolvido, não tem mais problemas. Não é bem assim, né, Luiz Afonso? Não, que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? Agora, por exemplo, à tarde poderá não ter mais chuva. A previsão hoje é de que a chuva vá até por volta das 13 horas. Pois é. Depois da tarde não tem. Né? Para amanhã, a previsão é que tenhamos chuvas, aí o inverso, no turno da tarde, mas não tenha pela manhã. E algumas garoas talvez no sábado. Mas depois, domingo, segunda e terça, não há previsão de chuva, né? E na quarta-feira algumas chuvas também que possam acontecer. Mas a gente olhando nacionalmente, essa frente fria que nos trouxe a chuva, ela vai até o sudeste, talvez início do centro-oeste ali, mas ela não vai subir muito mais do que isso, né? E certamente não vai conter os focos de incêndio que estão acontecendo infelizmente, lá. Infelizmente.
Muito bem, então você tenha cuidado. Aliás, nós tivemos vários dias, né, que eu lembro de ver assim, de dias encobertos, né, que era fumaça, era nuvem, Muito, era fuligem, né? assim, estranho a gente ficar habitando com aquela situação. Parece que tu tá vivendo um filme ali que tá obscuro aquilo ali. Então, realmente que as coisas se alinhem e tudo que vai ser feito é a própria natureza que vai tratar de alinhar. O homem vai fazer uma parte, mas não vai conseguir tudo o que a natureza faz. Ela desalinha e dali a pouco se alinha de novo, e a gente sempre torce que as coisas se mantenham em ordem. Ontem nós divulgamos inclusive uma informação do bate-papo astronômico de Santa Maria, né, chamando a atenção para a questão das pessoas olharem para o sol alaranjado, né? Porque a fumaça que estava no ar e que nos atingiu aqui por vários dias, ela formou uma espécie de um filtro natural, né, deixando passar apenas algumas frequências de luz. E aí deixava o sol naquele tom vermelho alaranjado, especialmente no nascer e no pôr do sol, né? E isso acontecia, mas isso até acontece, às vezes, no nascer e no pôr do sol, não com tanta intensidade, mas durante o dia dificilmente. E nesses períodos aí nós tivemos isso. E o projeto esclarece que é perigoso olhar para o sol sem filtros adequados e o uso de equipamentos ópticos, como binóculos e telescópios, sem os devidos cuidados, que pode causar danos instantâneos e permanentes à visão. Nem toda a luz visível está passando, mas a incidência do ultravioleta ainda pode ser muito alta, causando queimaduras permanentes na retina, né? É mais ou menos a mesma orientação que eles dão quando tem o eclipse, né? Isso. Muito parecido. Que não se olhe diretamente e tenha cuidado porque a ultravioleta está vindo, né? E tem nós estamos saindo do inverno, né? E a camada de ozônio pode oscilar agora. Então, realmente, isso é de se considerar e levar a sério. Não façam esse de olhar diretamente lá. Se protejam. Tá? Isso é importante mesmo, que isso pode causar sérios danos. No primeiro momento não causa, mas a pessoa não sabe daqui a 5 anos, 10 anos o que vai acontecer. Então, se proteja. Use um boné, use um chapéu na atividade rural. Lá, quem puder usar o óculos de proteção, com a proteção, não adianta tu pensar que tu tem um óculos lá que tem, eu vou usar um óculos escuro, mas tu não sabe, tem que avaliar se ele tem a proteção, porque se ele não tiver, ele acaba abrindo a pupila e piorando mais ainda. Essas coisas têm que ser levadas em conta. Usem a fazer o exame, ver se o óculos tem a proteção mesmo. Hoje as nossas óticas, eu acho que fazem isso. Isso, é fácil de fazer e verificar. Luiz Afonso Costa é o nosso convidado na manhã de hoje, na condição de Relações Públicas dos Bombeiros Voluntários do Poanciretã, e ele que produziu e divulgou um material dos Bombeiros Voluntários, um informe que foi divulgado ontem, chamando a atenção para os cuidados com relação à fumaça que está nos atingindo e que provavelmente vai retornar, né? A expectativa aí, isso é quase que certo, né? Que estará retornando nos próximos dias. Então, esses alertas para que as pessoas tenham o devido cuidado e minimizem os impactos deste fenômeno, né, que está nos atingindo com uma intensidade. Isso já acontecia às vezes, mas não com essa intensidade, com esse tempo de duração, né? Mas, Luiz Afonso, novamente quero agradecer a sua gentileza de vir até aqui. A gente fazia tempo que não conversava com os bombeiros. Eu sei que muita coisa aumentou lá na sede dos bombeiros, né? Estamos com ela muito evoluída. Aliás, uma das sedes consideradas pela Voluntersul uma das melhores sedes do interior do estado, ainda não concluída na sua totalidade, né? Mas a projeção dela... Às vezes a população diz assim, mas o esgoto não aparece? Não aparece. Onde é que está? Mas assim, eu digo a todos que fiquem despreocupados que logo a pintura... Porque, como diz a nossa diretoria, né, a gente trabalhou de dentro para fora, né? Está chegando do lado de fora, agora vai aparecer o prédio, né? A placa está sendo preparada, a pintura está sendo alinhada para o fechamento da negociação, para fazer a pintura, logo vai aparecer o prédio vermelho e branco, vermelho e areia ali, uma cor assim, que daí vai aparecer bem os bombeiros lá. Mas a gente está sempre à disposição, sempre agradecendo toda a comunidade de todos os órgãos envolvidos, cooperativas, entidades, todos que estão apoiando aí o trabalho dos nossos bombeiros aí. E dizer assim, Miguel e os ouvintes, que a gente está sempre 24 horas com o 3272-4500. É bom lembrar. Exato. Não tem a Oi, mas tem o telefone, ficou o telefone. Está funcionando, 4500, 24 horas, tá?
Então, para nós atender a nossa comunidade. Ultimamente, a gente tem recebendo muitos atendimentos com relação às abelhas. Mas os grandes parceiros dessa atividade, que nas medidas extremas a gente pode atender, mas é a Associação dos Apicultores. Então, a gente tem os bombeiros, tem uma parceria com os apicultores e está dando certo, tá andando. Nós agora, com a entrada da primavera, agora o volume vai acentuar. Nós temos marcas históricas de 60 atendimentos, 70, 80, com relação às abelhas. Nós estamos, por enquanto, em 7, mas já está acentuando. Porque as abelhas, a rainha, se desloca, forma um novo grupo com as operárias, se desloca, às vezes ela para descansar e às vezes ela forma novas colmeias num lugar que não é para formar, daí tem que fazer a retirada. E hoje a equipe da apicultura também está com os equipamentos bem avançados, eles também capturam de forma tranquila lá e levam para os apiários do interior, e assim está funcionando essa parceria boa com os bombeiros também. É um período que acentua agora, né? Vai. Ele vai acentuar bastante, é isso que eu disse. Daqui um dia 10, daqui um dia 20, 40, 50. Né? E agora tem um período da canola também, tem os movimentos de apícolas. A gente tem visto que está chegando nas nossas comunidades rurais vários caminhões carregando abelhas. As abelhas transportadas de caminhão também. Chegam a Tupã, fazem o trabalho na canola, depois elas são colocadas no caminhão e levadas de volta para as suas cidades de origem, que é na parte mais sul do estado, que São José do Norte, se não me engano, naquela região da Cebola ali também. Muito bem. Bom, 3272-4500. Esse é o telefone que você deve ter junto na sua agenda para os bombeiros voluntários. Também o 190, acionando a brigada, ela aciona também os bombeiros. Se tem o telefone de algum membro dos bombeiros, também pode ligar, né? Mas esse é o número principal que você tem aí 24 horas à sua disposição. José Afonso Costa, obrigado pela sua gentileza e vamos aguardar uma próxima oportunidade aqui. 9h49, nós estamos com o programa Variedades, vamos ao intervalo comercial e eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades. Vocês queriam colocar mais alguma coisa, Afonso? Não? Já voltamos então em nome de Teseus 30, Pegasus para os homens, Afrodite para mulheres.